Olá, pessoal! Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui, chegar na live. Ei, Lude! Ei, Débora, tudo bem? Ficou lindo o vídeo, viu? Ficou mara, parabéns! APPS Castro, bem-vinda! Angela Maria, que bom, gente, que bom que vocês estão aqui para mais um dia de live junto com a gente. Essa é a forma que a gente tem hoje, né, de nos encontrar. Apesar que a Lud veio aqui outro dia, mas com muito de vocês, essa é a forma que a gente tem de se encontrar pelo Instagram, de forma virtual. Nós aqui da Ocularte já voltamos às nossas atividades, claro que tomando todas as medidas, né, preventivas. Luiz Geraldo acabou de entrar e nós já retomamos, a gente já está em atendimento. Estamos fazendo consulta virtual também de avaliação, então quem quiser fazer avaliação de prótese e não mora aqui em Belo Horizonte, né, a gente pode fazer através de videoconsulta aqui só basta ter um celular ou um computador com câmera e bom acesso à internet. Bom, já tem algumas pessoas aqui com a gente, né? Então hoje, pessoal, a nossa live vai ser sobre prótese ocular. É um tema que é muito comum, né, entre nós aqui, mas muita gente tem várias dúvidas. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas outro dia no Instagram, nos stories, e eu recebi várias perguntas em relação à prótese ocular. Então, o que eu percebo é que realmente existem muitas informações desconectadas a respeito disso, né? Muita gente fala uma coisa, dá um tipo de orientação e que, na verdade, isso acaba confundindo. Né? Já vi que a Sandra entrou também, Magna, Diogo. Então, pessoal, é o seguinte, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marília, meu nome é Marília, eu sou filha da Elizabeth, que é a fundadora aqui da Ocularte. Ela tem 36 anos de experiência nesse ramo de prótese, né? E eu tô com ela desde muito cedo, desde novinha. Eu acompanho a minha mãe nos atendimentos que ela faz, né? Na confecção da prótese também. E desde 2004 nós temos a empresa. Então, desde o início eu tô aqui com ela. Aqui no Brasil, gente, não tem uma formação em ocularista, sabe? Ou um curso, uma faculdade ou uma formação que te forma como ocularista. Na verdade, em poucos lugares do mundo existe esse tipo de educação. Eu sei que existe na Alemanha. Na Alemanha foi onde a prótese surgiu, a prótese ocular surgiu, né? E nos Estados Unidos também existe uma escola e é lá que nós aqui da Ocularte somos filiados. Então, tem a American Society of Ocularists, que é onde eu faço a minha formação em ocularista e trago todos os conhecimentos aqui para dentro da Ocularte. Além disso, né, tem a prática da minha mãe e ela aprendeu também a profissão indo em muitos congressos internacionais. Ela era afiliada da Sociedade Bucomaxilofacial, então lá ela aprendeu muito sobre a prótese ocular, mas especificamente sobre, né, ser um ocularista. Eu realmente vou todo ano para os Estados Unidos, faço lá uma imersão de mais ou menos 5 dias, onde a gente tem cursos, palestras com médicos, com outros ocularistas, faço as provas também, tenho lá uma média de 70% para conseguir passar, então é tudo em inglês, e lá eu fico, né, conhecendo e estudo realmente toda essa questão da prótese ocular em si.
que vai muito além daquela pecinha, né, que a gente vê. Tem todo o estudo da cavidade, de toda essa parte interna que muitas pessoas aqui no Brasil não sabem como lidar. Aqui no Brasil nós temos alguns ocularistas, inclusive o Carlos Eduardo, ele está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Carlos. Outro dia a gente conversou um pouquinho. E ele é um ocularista também, mas existem poucos ocularistas aqui no Brasil, né? Exatamente porque não tem essa formação. Mas tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje em relação à prótese, né? Ela tem como base, embasamento teórico, a Sociedade Americana de Ocularistas e também a minha experiência durante esses 16 anos aí no atendimento de paciente e o background da minha mãe também, que, né, durante 36 anos está nessa caminhada. Então, pessoal, eu vou começar falando da prótese em si. Eu recebi várias perguntas sobre os sintomas que a prótese pode causar, sobre questão de secreção, desconforto, sensibilidade de cavidade. Então eu decidi falar de uma forma geral, né, primeiro, e depois a gente vai indo para as partes específicas das perguntas que vocês fizeram. Se vocês perceberem que tá uma coisa muito técnica, né, que tá assim, não tão interessante para vocês, é só me dar um toque, comenta aí que a gente vai adaptando aqui, tá bom? Mas de uma maneira geral, a prótese ocular em si, ela é uma peça clínica, né, que ela é utilizada para restaurar a harmonia do olhar, a harmonia facial de quem perdeu a visão de um dos olhos ou de ambos os olhos. A prótese ela tem a função estética dessa restauração, mas também tem a função, tem a parte funcional, a parte de função fisiológica, de que voltar com as pálpebras para o lugar, dar sustentação para todos esses tecidos da cavidade ocular. Outra função da prótese também, que acaba sendo uma função de tabela, vamos dizer assim, é o lado emocional, né? Muita gente só com a prótese já consegue se sentir melhor, resgatar a sua autoestima, voltar a se socializar de uma maneira como fazia antes. Então, essas três funções é que tem a prótese ocular. O que leva uma pessoa a precisar de uma prótese ocular é a alteração estética causada após a perda da visão. Então, o que acontece? Quando alguém perde a visão, né, seja por um acidente, uma doença ou de forma congênita, ou seja, aqueles que já nascem sem a visão devido a uma formação durante a gravidez da mãe, né, enquanto ele era feto, às vezes não teve a formação completa do globo ocular ou a ausência mesmo. Durante a gestação forma-se os órgãos, né? E quem nasce sem o olho, totalmente sem, não há nenhuma formação de globo ocular, nós damos o nome de anoftalmia. E aqueles que nascem apenas com um olho, mas a gente chama de micro-olho, né? Ele não se desenvolve completamente durante a gestação, nós chamamos de microftalmia. Tá bom? Então, existem essas duas diferenças. A anoftalmia, quem não tem o olho já nasce nessa condição. Microftalmia é quem nasce com um olho, ele não enxerga e é um olho micro, ele é um olho mais atrofiado, um olho que não teve o seu desenvolvimento completo, tá? Então, quando a pessoa nasce com essa condição, ou quando, através de um acidente ou de uma doença, ela acaba perdendo a visão, aquele olho ele passa a não ter mais estímulo, né? E com o tempo ele vai atrofiando, ele não tem função de enxergar, não é mais estimulado pela luz e vai atrofiando com o tempo até chegar no momento que tem espaço suficiente para se colocar uma prótese ocular, tá? Ou então a pessoa ela vai direto para uma cirurgia, às vezes em um caso de acidente grave, né, ou uma doença, ela precisa passar por processos de cirurgia que
se retira o olho, no caso de enucleação, é a retirada do globo ocular, né? E a evisceração é o esvaziamento desse globo. Então, nesses dois casos, tanto em cirurgia de enucleação quanto de evisceração, é preciso colocar um implante intracavitário. Esse implante é colocado no momento da cirurgia, tá? E ele é colocado dentro da cavidade e depois é suturado, né, costurado a conjuntiva por cima, então esse implante não fica visível. Muita gente confunde o implante com a prótese, mas isso são duas coisas diferentes, tá? O implante, ele é intracavitário e a prótese é externa, ela sai, né? Você pode remover essa prótese a qualquer momento, o implante não, tá? Então, no caso, quem precisa de prótese ocular? Quem tem o globo, todo o olho atrofiado, ou quem tem uma cavidade pós-cirúrgica, seja de enucleação ou evisceração, né? Provavelmente com um implante, tá? Então, nesses dois casos, existem diferença. Depois que se faz a cirurgia, a gente espera mais ou menos de 6 a 8 semanas para a gente iniciar o processo da prótese. Porque é preciso que toda a cavidade esteja cicatrizada, né? Preciso que ela esteja realmente pronta para receber aquela prótese ali. Então, assim, quando a gente fala de cavidade ocular, gente, existem vários tipos, cada caso é um caso. Tem cavidade com formato diferente, volume diferente, sensibilidade diferente, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm todo o globo ocular lá dentro apenas atrofiado, né? Uma atrofia ocular, essas pessoas elas têm uma sensibilidade muito maior. Por quê? Aqui por cima da nossa íris, que é essa bolinha coloridinha, né? No meu caso, marrom, e a pupila que está aqui dentro, nós temos a córnea. Então, quem tem o olho, toda a estrutura do olho atrofiado lá dentro, tem toda essa córnea. Na córnea existem terminações nervosas. Então, qualquer coisa que encosta ali naquela córnea, você vai sentir muita dor e incômodo. Então, para esse tipo de cavidade, é indicado a prótese escleral. Essa prótese escleral, ela é uma prótese ocular feita da mesma forma, com o mesmo material, porém com uma espessura muito fininha. Para quê? Para justamente encaixar, mas sem tocar, sem encostar lá nessa córnea. Senão o usuário vai sentir muita dor, não vai conseguir usar, não consegue dormir com a prótese, né? Se sente incômodo, dá muita secreção, pode levar até uma ulceração de córnea. Então, a prótese escleral é indicado para esses pacientes que realmente tem todo o globo lá dentro, porém atrofiado. A Sandra tá falando aqui, né? É meu caso. Exatamente, Sandra. É seu caso. Você tem córnea, né? Você tem íris, tem a córnea, então ali tem terminações nervosas e qualquer coisa que encosta nessa córnea gera muita dor. Tá? Então, por isso que essas próteses esclerais, gente, ela tem que ser feita de uma forma muito minuciosa, para justamente trazer o conforto e a pessoa conseguir usar, sabe? Um outro tipo de cavidade é a cavidade de quem passa pela cirurgia, ou seja, toda essa parte de córnea, de íris é removida, né? E aí, quando a gente olha, a gente vê apenas a conjuntiva que está ali recobrindo todo o implante que foi colocado. Então, nesses casos, já é indicado a própria prótese ocular. Ela é uma peça, né, um pouquinho mais espessa do que a lente escleral, só que ela não pode ser grossa. Por quê? Porque se ela for uma peça grossa, ela vai causar um certo peso aqui na sua pálpebra de baixo. E com o tempo, ela pode danificar, né, essa curvatura da sua pálpebra inferior. Então, a prótese ocular, ela tem que
apenas preencher o espaço que está lá dentro, porém respeitando a curvatura do seu outro olho. Se for uma prótese que fica projetada para frente, significa que ela está grande, né? Ela está ali forçando aquela cavidade. Então isso pode te trazer problemas no futuro, tá? Então a lente escleral é indicada para cavidade com córnea, com globo ocular atrofiado. A prótese ocular é indicada para cavidades que passaram pela cirurgia de enucleação ou evisceração, né? E nós temos outros tipos de prótese também, como a prótese expansora, que é o quê? Casos em que a pessoa ela tem o globo, ela tem, né, a estrutura ali da cavidade, porém é muito pequenininha, é muito ainda, tanto na horizontal quanto na vertical, é uma estrutura ainda muito pequena. E aí a gente precisa utilizar desse recurso da prótese expansora para a gente conseguir trabalhar esses tecidos internos e ir gerando espaço lá dentro para a gente conseguir chegar numa simetria mais compatível com o outro olho, tá? O Miguel tem anoftalmia, né? Camila, Miguel tem anoftalmia. Sim, Miguel tem anoftalmia. Isso mesmo. Então vocês já estão começando a conseguir identificar o caso de vocês, né? Vocês começam a identificar, minha cavidade é assim, minha cavidade é assada, eu tenho o globo atrofiado, então eu preciso de uma prótese escleral. Não, eu passei por cirurgia, então no meu caso é prótese ocular, ok? Minha cavidade é muito pequena, existe esse processo de expansão, né? Claro que é preciso avaliar. Cada caso é um caso. Tem gente que dá para fazer, tem gente que não dá, tem gente que precisa de cirurgia, tem gente que não precisa, tá bom? Mas eu tô falando aqui de uma forma mais generalizada. Gente, quero enuclear porque meu olho dói demais. Nada tira a dor. Então, tem muitas pessoas que têm um olho dolorido, realmente, né? Tem todo o olhinho lá atrofiado, porém é um olho dolorido. Nesses casos, o mais indicado é você ir em um oftalmologista especializado em plástica ocular, tá? Existe, dentro do ramo da oftalmologia, existe aqueles especialistas em cavidade ocular. Esses especialistas são chamados oculoplásticos, ou então especializados em plástica ocular. Só eles que entendem sobre cavidade ocular, tá? Então, você deve procurar um médico, um oculoplástico, para saber realmente se você precisa fazer a cirurgia de remoção, se ela é indicada para você. Porque se o seu olho dói, né, mesmo sem a prótese, não é a prótese que causa essa dor, né? É o próprio olho. E isso acontece muito. Inclusive, a gente teve um caso recentemente aqui de um paciente que ele precisou, né? Ele sentia muita dor, e nenhum médico queria operar, nenhum médico queria fazer nenhuma intervenção, até que ele foi em um médico e o médico explicou para ele que o que estava acontecendo no olho poderia afetar o outro olho bom. Então, eles decidiram fazer essa cirurgia de remoção, de evisceração, né? Que é a remoção das partes internas, apenas da parte interna do olho e não do globo ocular todo, tá? Então, assim, gente, essa parte de cirurgia é toda com o oculoplástico, tá bom? O que acontece? Muitos médicos, quando o olho não dói, quando você tem um olho atrofiado e ele não dói, é ótimo. Por quê? Quando você tem o olho íntegro, quanto mais próximo do natural, né, melhor é. Por quê? Isso vai ajudar no movimento da sua prótese. Então, vamos lá. Quando a pessoa tem um olhinho aqui, com todos os músculos, né, tudo certo, não passou por nenhuma cirurgia, aquela cavidade está intacta, você tem todos os movimentos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Quando a gente coloca a prótese aqui por cima, ó, o que movimenta continua
continua sendo a parte interna, tá vendo? Então, não é a prótese que movimenta, é a estrutura do olho que movimenta. Então, a gente colocou a prótese, quem tem a estrutura mais próxima do natural, ela vai ter um movimento maior, né? Então, o olho, os médicos falam assim, o olho atrofiado é o melhor implante. Então, não mexa em olho que tá lá sem doer, tá lá atrofiado, bonitinho, sem doer, sem nada. Não mexam. Agora, se você sente muita dor, não consegue conviver com essa dor, isso também é muito, né, incômodo para você, vá no médico e procure verificar o que pode ser feito no seu caso, tá bom? Então, gente, como vocês veem aí, como eu tenho falado, existem esses vários tipos de prótese. Existe a prótese, um trabalho também que a gente faz com a prótese provisória para depois colocar a prótese definitiva. Às vezes a pessoa chega aqui com uma cavidade já afetada, já usou uma prótese por muitos anos, né, por muito tempo, e aquela prótese foi deteriorando e afetou a cavidade. A gente coloca uma prótese provisória primeiro para trabalhar aquela cavidade e só depois a gente faz a prótese definitiva. Então, existem vários tipos de prótese, existem vários tipos de trabalho com as próteses, existem vários tipos de cavidade, cada caso é um caso, por isso é muito importante fazer a avaliação para você realmente saber o que é melhor no seu caso, tá? Deixa eu ver aqui. Queria saber sobre as causas de secreção ocular. Sim, Magda, a gente já vai falar sobre isso. Não vivo à base de analgésico. Vivo à base de analgésico. Pois é, Maria Dolfini. Maria, realmente vai mais de um médico, né? Procure saber direitinho as opções que você tem, porque realmente viver nessas condições fica complicado, né? Fica muito difícil. Gente, então, quando a gente fala assim, eu trabalho aqui na Ocularte, a gente trabalha para promover o melhor resultado em prótese ocular para os nossos pacientes, né? Claro que eu estou falando de resultado estético, lógico, isso é muito importante e faz muita diferença na vida de vocês, a gente sabe, mas o resultado, ele é uma junção entre estética e conforto. Não adianta nada você ter um resultado estético muito bom, mas sem conforto, né? E o conforto, ele envolve a prótese estar bem, estar firme ali no lugar, ele envolve quantidade de secreção. A secreção, ela até uma certa quantidade é normal, tá? Ela até ajuda ali a manter a saúde da sua cavidade ocular. Porém, quando ela está em excesso, aí realmente não é legal. O que é uma secreção em excesso? Aquela secreção que começa a escorrer, que você tem que ficar limpando toda hora, que você precisa tirar a sua prótese toda hora. Aí já não é legal. Não faz, né? Assim, aquilo ali vai te incomodar. Pode ser uma secreção mais esverdeada, tipo um catarro, assim. Isso pode indicar inflamação, infecção, tá? Então, até um certo ponto, a secreção é normal. Passou daquilo ali, realmente é necessário consultar um médico ou verificar aqui as condições da sua prótese. Eu fiz um checklist para vocês, para a gente realmente trabalhar esse ponto, para vocês verificarem, né, como está a prótese de vocês e para a gente ir realmente vendo quais pontos são necessários observar e olhar em relação à prótese ocular, tá? Então, eu vou fazendo as perguntas e eu quero que vocês vão respondendo aí, até para eu ver realmente como que tá a situação da prótese de vocês aqui. Por exemplo, primeira pergunta do checklist. Há quanto tempo você utiliza essa prótese atual que você usa hoje? Vai me respondendo aí. Quanto tempo tem que você utiliza essa prótese que você usa hoje, a prótese atual? 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15?
nós temos, enquanto vocês vão respondendo, nós temos várias perguntas, nós temos várias pessoas que chegam aqui com muitos anos de uso de prótese. Às vezes a pessoa usa a mesma prótese por 30 anos, por 15 anos, por 10 anos. E, gente, isso não é legal, tá? O material que é feito a prótese é um acrílico polimetilmetacrilato. E esse acrílico, ele com o tempo vai se deteriorando. Então ele tem uma vida útil ali, né? A própria poluição, a própria secreção, ele está ali em contato com um ambiente úmido o tempo inteiro. Então com o tempo ele vai criando microporosidades e tudo isso vai interferindo na saúde, no conforto da sua prótese. Então, o tempo certo de troca de prótese são 5 anos, tá? A cada 5 anos tem que fazer a troca da prótese. Por quê? Para você conseguir manter a qualidade e a saúde da sua cavidade ocular, tá? Tem gente que cuida muito bem da prótese, faz todas as manutenções, cuida muito direitinho, que até consegue um pouquinho mais, uns 7, mas isso é o tempo máximo. Mais do que isso, realmente a prótese ela começa a ter infiltração, porque ela começa a ficar porosa na parte posterior e aí a própria secreção, própria lágrima, né, vai acumulando ali dentro. E ela começa a ter, aumentar as chances de infecção, de fungo, de tudo na sua cavidade, tá? Deixa eu ver aqui. As pessoas comentaram, ó, 2, 3, 5 anos. Jaqueline, 5 anos, então daqui a pouco tá na hora de trocar a prótese. Ou já, né? Acho que desde dezembro. Criança é tempo diferente, sim. O que acontece com a criança, gente? A criança, ela vai se desenvolvendo muito rápido, ela vai crescendo muito rápido. E a cavidade, ela também vai modificando com o tempo, né? Tanto no adulto quanto na criança. E uma das necessidades de troca de prótese é realmente essa modificação do tamanho. Se a prótese não está certinha, encaixada, bem posicionada lá dentro da cavidade, ela pode causar atrito e ir ferindo a parte interna, porque ela dança lá dentro e aí ela realmente pode ferir alguma parte interna da sua cavidade, tá? Então, realmente essa questão de criança, né, de adulto tem que trocar, porque o material ele deteriora e a cavidade muda de formato, né? Ela vai atrofiando com o tempo. Em casos de criança, o tempo é diferente, porque ela cresce muito rápido. Então, aquela cavidade modifica muito rápido também. Então, a prótese ela começa a ter espaço para girar, para sair do lugar. Às vezes, o olho causa assim um certo estrabismo, porque ela muda de posição, entende? Então, na criança, aqui na Ocularte, o que acontece? A gente troca a prótese de criança quando o organismo dela dá sinal pra gente que é hora de trocar. Ou seja, quando ela realmente fica bamba, sai do lugar, começa a girar, tá na hora de trocar. Cada criança se comporta de um jeito. Tem criança que troca de uma vez por ano, tem criança que aguenta mais de 2, 3 anos. Isso depende muito da idade e do próprio organismo da criança, tá? Então, a primeira pergunta do checklist é essa. Quanto tempo tem que você utiliza a sua prótese? Se tiver mais de 5 anos, tá errado, pode já começar a olhar uma nova prótese aí para você, tá? Segunda pergunta, quando foi a última manutenção da sua prótese ocular? Vai me respondendo aí. Quando você fez a última manutenção da sua prótese? Enquanto vocês não respondendo, deixa eu ver as perguntas aqui que estão chegando. Não estou conseguindo usar por conta da dor, meu olho está deformando. Maria, vai no oculoplástico, médico oculoplástico. Por que perde a cor? Gente, isso é uma outra questão também. É uma questão de material e forma
de fabricação da prótese. A nossa prótese ocular aqui, ela é feita com um pigmento natural. Esse pigmento, ele não descolore, tá? E a gente pinta no próprio acrílico. Então, nós não temos despigmentação de prótese. Tanto que a nossa prótese, ela tem 5 anos de garantia contra a despigmentação. Porque realmente a gente sabe, a gente garante que não perde a cor, tá bom? Agora, existem outras técnicas, outros materiais que realmente eles desbotam, né? Eles começam a desbotar, mas não é o nosso caso aqui. Então, ó, o pessoal tá colocando, tem 4 anos, Jaqueline, que você não faz a sua manutenção? Sandra, a minha foi em setembro. A P. Castro, fiz ano passado. Isso, gente. O que acontece? A manutenção da prótese tem que ser feita uma vez ao ano, tá? Uma vez ao ano. Por quê? Porque com o tempo de uso, as próprias partículas, poluição, né, vai acumulando ali naquela superfície da prótese. E a manutenção, ela é o quê? Ela é uma limpeza profunda dessa prótese e um polimento muito profundo, onde a gente tira todos os arranhões, todos os arranhados, né? A gente tira todos os depósitos de proteína, até o próprio sal da lágrima, às vezes faz uma listrinha branca assim por cima da prótese. A gente remove toda essa toda essa proteína, né, para ela ficar brilhante de novo, para ela ficar novinha, confortável, sabe? Quando essa prótese não é polida, quando ela não sofre, não passa por esse processo de manutenção, tudo isso que fica aqui acumulado acaba gerando um atrito na hora de fechar e abrir o olho. Por isso que muita gente chega aqui e fala, tô com uma sensação que tem areia no meu olho, uma sensação ruim, né? Então, por que isso acontece? Porque tá sem manutenção, né? Tá sem manutenção ou já passou o tempo de troca de prótese, tá bom? Então, a manutenção a gente vai deixar toda essa superfície lisa de novo. Para quê? Para que a sua pálpebra deslize com facilidade, né? E realmente te traga conforto e também uma simetria legal, uma naturalidade do olhar, tá bom? Então, troca de prótese a cada 5 anos, manutenção de prótese uma vez ao ano, tá? Próxima pergunta. Como você faz a asepsia da sua prótese? Me conta, gente, como que vocês limpam a prótese de vocês? Quero saber. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. A prótese acelera o processo de atrofiamento. Kelly, o processo de atrofiamento, ele vai ocorrer com ou sem prótese, tá? Tem gente que o olho atrofia de uma maneira mais rápida e tem gente que leva anos para atrofiar. Então, isso também é uma coisa muito subjetiva de cada organismo. A prótese em si, ela não acelera o processo de atrofiamento. Porque o processo de atrofiamento é uma coisa interna do organismo, né? Mas ele acontece e é constante. Agora, o tempo com que cada pessoa tem o seu atrofiamento, aí isso pode ser diferente para cada um, tá? Maria, quero operar. Isso acontece mesmo. Inclusive, eu acho que tem um oculoplástico aqui, o doutor Leonardo. Eu acho que eu vi ele por aqui. Às vezes ele tá aqui. Aqui, ó, o doutor Leonardo Diniz. Ei, doutor Leonardo. Gente, ele é oculoplástico, então quem quiser, né, pode trocar aí uma ideia com ele, tirar as dúvidas, e porque nessa parte de cirurgia, nessa parte de cavidade, toda essa parte interna, ele pode orientar vocês aí, tá? Ó, lavo com soro fisiológico, limpo com shampoo Johnson, retiro uma vez na semana, lavo com shampoo Johnson. Isso, soro fisiológico na cavidade. Isso, lavo todos os dias, pois não consigo usar. Então, gente, o jeito certo de fazer a asepsia da prótese é com o shampoozinho Johnson, o shampoo neutro, né? Aquele de neném. Você vai
pingar uma gotinha do shampoo na prótese, esfregar com o próprio dedo, esfrega na mão, por dentro, por fora, enxágua bem com água corrente, nada de enxugar com pano, nada de esfregar com bucha, essas coisas não, você só vai arranhar a sua prótese se você fizer isso. Então é com a própria mão, né? Enxágua bastante, faz assim com ela, ó, para sair aquele excesso de água e coloca na cavidade de novo, tá? Não se lava a prótese, gente, com soro fisiológico. O soro, se você quiser, você pode usar para lavar a cavidade, né? Você lava a sua cavidade com o soro, ok. Mas a prótese só com o shampoozinho Johnson, tá? E aí vocês vão enxaguar bem e colocar de novo. O tempo certo de tirar a prótese é uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Por quê? Saiu uma pesquisa da Nova Zelândia, da Universidade da Nova Zelândia de Auckland, em relação a essa questão de remoção da prótese para limpar. Que acontece? Quando você tira a prótese constantemente, você esfria aquela peça. O nosso corpo ele tem uma temperatura de 36, 36,5, né? Quando você está com a peça inserida lá na sua cavidade, o seu corpo trabalha para colocar aquela peça na temperatura do corpo, tá? E aí, se você retira e lava, você esfria a peça. Coloca de novo, o corpo trabalha para esquentar aquela peça e levar na temperatura do corpo. Então, se você tira e coloca várias vezes, todo dia, ou né, uma vez por semana, o seu corpo tem que trabalhar muitas vezes, para colocar aquela prótese na temperatura do corpo, né? Então, esse processo, a longo prazo, ele acaba mandando uma mensagem para o seu cérebro, vou falar de uma maneira bem simplificada, que tem alguma coisa estranha ali, né? Tem algo ali que não pertence a ele, porque todo dia ele está tendo que trabalhar ali para colocar aquela prótese na temperatura do corpo, né? Então, isso faz com que aumente a quantidade de secreção. Num longo prazo, se você começar a fazer dessa outra forma, você vai perceber que você vai sentir mais conforto e ter um pouco a parte de secreção um pouco diminuída, tá? Então, para vocês que lavam todo dia ou para vocês que lavam uma vez por semana, pode já espaçar um pouquinho mais essa quantidade, tá bom? Desde que a prótese esteja em dia, lembra a primeira pergunta do nosso checklist. Sua prótese está em dia? Tem 5 anos? Se tiver mais, hora de trocar. Manutenção está em dia? Uma vez ao ano? Se sim, ótimo. Se não, faça manutenção, tá, gente? E aí você passa a realmente tirar a sua prótese uma única vez ao mês, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. Retiro para dormir. Wagner, quero fazer um agradecimento à doutora Beth, doutora Clarissa, por me atender com imenso carinho. Ô, Wagner, que bom. Pode deixar que eu passo recado para ela, tá bom? Acho que tiro uma vez mesmo, só tiro antes. Isso, gente, ó. Sim, já te falei, né, Sandra? Pode ser, Magna, faz o teste e me conta depois, tá? Tiro para descansar o olho. Não precisa, tá, gente? Não tem essa coisa de descansar o olho. Não precisa disso, tá? Lente escleral, eu retiro para dormir. Então, a lente escleral, o que acontece? Quando ela é feita de uma forma individualizada, feita para a sua cavidade, né, num processo feito junto com você, com todos os ajustes necessários, você não vai mais sentir necessidade de tirar ela para dormir. Por quê?
A única questão da prótese escleral é quando ela encosta na sua córnea, que é onde tem as terminações nervosas ali. Então, se a prótese está bem adaptada, está preenchendo toda essa cavidade, ela realmente não precisa ser removida para dormir, tá? Removida uma vez ao mês só. Agora, tem casos, gente, de pessoas que têm muito volume, tem quase o olho completo, inteiro aqui, com muito pouco atrofiamento. Então, assim, nesses casos mais extremos, aí existe uma outra orientação, tá? Mas, de forma geral, não precisa retirar a prótese para dormir, tá bom? Outra pergunta, você utiliza o tipo certo de prótese indicado no seu caso? Isso também, gente, é uma coisa que vocês precisam já aprender, né? Quem tem o olho atrofiado, o tipo de prótese certa é a prótese escleral, tá? Quem tem o olho após cirurgia, com evisceração, enucleação e com implante, a prótese indicada é a prótese ocular, tá bom? Então, isso aí vocês precisam saber essa diferença e realmente saber se vocês usam a prótese indicada para o caso de vocês. Por quê? Se alguém que tem todo o globo ocular usa uma prótese mais grossa, o que vai acontecer? Encostar na córnea. E aí vai machucar, incomodar, produzir mais secreção e tudo. Quem tem cirurgia de enucleação, evisceração e usa uma prótese muito fina, cria-se um espaço, olha lá, ó, cria-se um espaço entre essa prótese e a cavidade. E aqui nesse espaço acumula muita secreção, né? Então não pode ser nem a escleral para quem tem cirurgia e nem a prótese ocular para quem tem todo o globo atrofiado ali, beleza? Marília, em relação à tecnologia, você acha que com o passar do tempo surgirá algo que ajudará na questão do atrofiamento? Na questão do atrofiamento, não, acho que não. Mas, né, aí eu acho que seria algo para a gente discutir com um médico mesmo, um oculoplástico, tá? Eu posso até olhar isso para você, Cacau, com os nossos parceiros aqui e eu te dou essa resposta depois, mas não acredito que a tecnologia possa ajudar nessa questão do atrofiamento de quem já não enxerga, né? De quem já perdeu a visão, tá? Mas voltando aqui, como foi feita, gente, a confecção de sua prótese? Isso é uma outra questão que vocês também precisam saber como a sua prótese foi feita. Hoje no mercado existem quatro segmentos de prótese ocular, né? O primeiro segmento é a prótese ocular individualizada, onde a sua prótese ela é feita exclusivamente para você, a partir da moldagem da sua cavidade, ou seja, a gente molda, né, aqui na Ocularte a gente usa um silicone, tem também o alginato, tanto faz, mas o silicone ele é um produto mais novo assim no mercado. Então a gente faz a moldagem da sua cavidade para ter realmente o tamanho e a dimensão exata ali, né, da sua cavidade, o tamanho, o volume, todo o espaço. E aí a partir disso a gente faz a confecção da sua prótese ocular. A pintura, ela é feita junto com você. Na prótese individualizada, toda a parte de pintura é feita junto com você, copiando cada característica que você tem no seu olho, as veinhas, a cor, os detalhes. Então, nesse tipo de prótese, nesse segmento, você participa de todo o processo de confecção. E aí é uma prótese realmente que traz um melhor benefício, tanto no conforto quanto na estética, tá? Porque você tá ali junto com o ocularista, né, fazendo a sua prótese para você exclusivamente, tá? Tem o segundo segmento, que é a prótese semi-individualizada, onde também ela é feita em um laboratório ou clínica especializada em prótese ocular e
a partir da moldagem também, porém, essa parte da pintura e tudo isso pode ser feito por meio de foto ou então por cores e tudo já padronizados, né? Essa forma, ela é feita, ela não traz tanto detalhe, né? Mas ela também vai trazer um conforto, porque na hora ali da adaptação é possível fazer todos os ajustes e tudo certinho, tá? Tem o terceiro tipo, que é a prótese pré-fabricada. A prótese pré-fabricada, muitas vezes, elas são utilizadas pelos médicos que vendem prótese. Eles normalmente têm uma caixa de prova, que a gente chama, com várias peças, e eles vão vendo aquela que mais se encaixa, né? Que melhor se encaixa na cavidade. Alguns médicos têm a cera rosa, então eles conseguem fazer alguns pequenos preenchimentos ali para melhorar o encaixe, e eles selecionam outras peças que se aproximam da cor da íris e da cor da esclera e mandam para um laboratório externo, né, para fazer a prótese nesse laboratório. O laboratório faz e envia de novo para o médico, que coloca na cavidade do paciente. Como é um processo, né, feito de envio e reenvio e por meio de orientações, o protético ou o ocularista ele realmente não está ali com o paciente, o resultado não fica tão bom assim, né? Ele deixa a desejar. Pode ter resultados legais, mas alguns realmente ficam a desejar. Então, esse tipo de prótese também é feita, é comercializada no mercado e tem muita gente que faz. E tem o quarto tipo, que é a prótese adaptada. Essa prótese, gente, ela é também prótese de caixa, existem várias peças prontas e é vendida aquela peça ali mesmo, né? Sem ajuste, sem nada. Acha-se uma peça que encaixa, que fique boa ali na cavidade da pessoa, com uma cor parecida com o outro olho, né? E aquela prótese é vendida. Isso a gente chama também de prótese de estoque. Nos Estados Unidos eles chamam de prótese de estoque, tá? Então, assim, existem esses 4 segmentos de prótese. Quanto mais individualizada for a sua prótese, quanto mais feita para você a partir do molde, com a pintura detalhada junto com você, melhor vai ficar esse resultado. E volto a falar o que eu falei antes. O resultado, ele não é apenas na estética, ele também é no conforto, tá? Então não adianta ter uma prótese esteticamente linda, compatível, na mesma abertura, se ela não tá confortável, né? Se ela tá causando ali um certo incômodo. A longo prazo, essa prótese ela vai te trazer mais malefício do que benefício, tá? Então, gente, sempre olhem o conforto, tá? Não existe esse negócio de, tipo assim, não, é assim mesmo, você acostuma, tá? Durante o período de adaptação, que são 30 dias ali depois da entrega da sua prótese, é normal ser necessário algum ajuste? Sim, é normal. Mas se isso acontecer com você, se você estiver sentindo incômodo e tudo logo após a entrega da sua prótese, remova a prótese imediatamente. Não fique com ela, não insista, né, no uso dessa prótese. Remova a prótese e ligue para a clínica onde você fez para você ir lá fazer seus ajustes. Tá bom? Prótese não deve doer, gente. Esse negócio que prótese dói é falso, tá? Prótese não deve doer. Então, sentiu incômodo, sentiu desconforto ali na entrega da sua prótese, remova a prótese e liga para o laboratório ou para a clínica onde você fez, solicitando um ajuste, tá? Para ficar bem confortável. E a nossa última pergunta, nosso último item aqui do checklist, que já tá acabando, mas deixa eu ler as mensagens que eu adoro aqui. A minha foi feita assim, Beth. Parabéns, a minha é perfeita, estou muito satisfeita, que bom. Ótimo, gente.
A minha foi mostruário. Pois é, então, mostruário, prótese adaptada pelo visto, né? É isso, gente, é aquilo, né? A gente tem várias coisas assim. Então, agora que vocês estão sabendo, vocês já conseguem fazer escolhas melhores, tá? Cavidade rasa. Ah, gente, cavidade rasa é o seguinte. Aqui, ó, essa partezinha aqui de baixo chama fórnice inferior. E para a prótese ter um bom encaixe, uma boa sustentação, é preciso que haja um fórnice adequado, tá? Existem essas cavidades rasas onde o fórnice é muito pequenininho. Às vezes a gente consegue, com um processo de prótese provisória e definitiva ou com um processo de prótese expansora, realmente a gente consegue resolver esse problema. Porém, às vezes é preciso cirurgia, tá? Para expandir o fórnice inferior e ter uma melhor adaptação da sua prótese, tá bom? Os colírios lubrificantes podem aumentar a frequência da manutenção? Não, colírio lubrificante ajuda. Por quê? Você pinga o colírio aqui e ele vai fazer com que a sua pálpebra deslize com mais facilidade sobre a prótese, tá? Então ele deixa a sua prótese mais úmida para que sua pálpebra deslize com mais facilidade. Independente de se você usar colírio ou não, manutenção uma vez por ano. Tá bom? Agora a nossa última pergunta do checklist, gente. Então, ó, se a sua prótese tem menos de 5 anos, ok. Se você fez a sua última manutenção em menos de 1 ano, ótimo. Se você faz a limpeza da sua prótese com o shampoozinho Johnson, né? E o soro fisiológico só na cavidade, ótimo. Se você fez uma prótese, está em uso de uma prótese ocular individualizada, feita de forma exclusiva para você, pintada junto com você, ótimo. Se ainda assim você tem algum problema com secreção, algum problema com, né, a estética e tudo, não a estética, mas secreção, dor, incômodo, etc. Nossa última pergunta. Quando foi a sua última visita no oculoplástico? Tá? É necessário, gente, acompanhar a cavidade com o médico especialista, que é o oculoplástico, como eu expliquei aqui para vocês, nesse caso de cavidade, tá? Então, é necessário fazer esse acompanhamento uma vez por ano. Por quê? Pode ser que a sua prótese esteja em dia, esteja ótima, mas às vezes tem alguma bactéria dentro da sua cavidade, às vezes a cavidade está com infecção, está uma cavidade inflamada, tá? Então é o médico oculoplástico que vai examinar tudo isso e vai poder te passar o colírio certo para você usar, né? Para você tratar essa infecção, essa inflamação. Às vezes tem gente que tem muito lacrimejamento, né? As lágrimas ficam empossadas aqui sobre a prótese. Pode ser que seu canal lacrimal aqui esteja entupido, esteja interditado. Então, o oftalmologista oculoplástico é que vai conseguir te ajudar nesses quesitos, tá? Então, é um trabalho em conjunto. O que diz respeito à prótese, nós ocularistas fazemos, mas o que diz respeito à parte de cavidade, colírio, antibiótico, tudo isso, cirurgia, tudo isso já é função do médico oculoplástico, tá? Então é um trabalho em conjunto. Vocês não podem deixar de fazer a manutenção da prótese e também de visitar o oculoplástico uma vez ao ano. Se vocês seguirem esse checklist, se tiver tudo em dia, é muito difícil a sua prótese dar problema, é muito difícil a sua cavidade ficar irritada, né? Ficar dolorida, muito difícil, porque você vai estar com tudo isso em dia, tá? Deixa eu ver aqui.
Não incomoda. Gente, não incomoda. Prótese não incomoda. Dá uma olhadinha, vê se tem mais de 5 anos que você usa a sua, se as manutenções estão em dia, se você faz a asepsia de forma correta, se você utiliza a prótese certa para o seu caso, né? Se você tem uma prótese realmente individualizada, feita sobre medida para você, e se você está em dia com a consulta do seu oftalmologista, tá? 6 passos. Eu visitei um dia, no meu caso, como faço acompanhamento, por causa da minha doença, preciso passar por esse médico também. Então, são 2 coisas. Você tem que cuidar do olho bom e da cavidade, né? No seu caso, Cacau, eu acho que o Dr. Rogério, ele remove a sua prótese, ele olha lá dentro, ele examina a cavidade sem a prótese, não faz? Se fizer, ótimo, ele já faz esse trabalho, tá? Se não, gente, para vocês, no caso da Cacau, ela tem baixa visão, então o caso dela é um pouquinho diferente. Mas no caso de vocês que têm a visão normal de dos olhos e tem a cavidade ocular, né, com a prótese, vocês precisam provavelmente fazer 2 consultas, uma para um lado, outra para o outro, tá bom? Pode ter rejeição de prótese? Gente, rejeição de prótese é uma coisa assim muito, mas muito incomum, tá? Muito incomum. O que acontece? Às vezes, uma pessoa que tem um volume muito grande, um volume ocular muito grande, ela tem toda a estrutura do olho ali e não teve atrofiamento ainda, né? Às vezes não tem espaço suficiente para colocar uma prótese em cavidades assim. Então essas pessoas, às vezes elas realmente não conseguem usar, tá? Mas aí não é por rejeição, entendeu? É realmente por falta de espaço e isso vai gerar um desconforto constante no uso da prótese, tá, Kelly? Rejeição, gente, pode haver rejeição do implante. São 2 coisas diferentes, tá? Tem o implante, que ele fica lá dentro da cavidade, e tem a prótese, que é a parte externa que você consegue remover. Então, são coisas diferentes. Gente, acabei de receber aqui que o nosso horário tá acabando. Essa live pode cair a qualquer momento. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra live, né, sobre prótese ocular, sobre essas dúvidas. Me mandem, eu preciso que vocês me deem um feedback, me mandem lá no inbox, comentem o que vocês acharam, se tem mais alguma dúvida, qual a sugestão de vocês para a nossa próxima live, tá? De perguntas e tudo, que aí a gente vai fazendo e a gente vai continuando o nosso papo aqui. Tá? Nosso objetivo é que vocês realmente aprendam sobre isso, né? E tenham uma vida muito tranquila e feliz com o uso da prótese, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Quem quiser marcar, a gente já tá funcionando, então quem quiser marcar a avaliação da sua prótese, pode mandar um recadinho pra gente. Estamos fazendo a avaliação também por videoconsulta, então mesmo pessoas de outros estados podem fazer a avaliação aqui com a gente, só quando realmente tiver que vir para fazer a prótese, né? Aí não tem jeito de ser à distância, tem que vir, tá? Mas a gente está à disposição, qualquer dúvida podem mandar aqui pra gente recadinhos no nosso inbox, pelo WhatsApp, estamos à disposição de vocês. Muito obrigada pela presença de todos, pelos beijinhos e me falem o que vocês acharam dessa live, se foi legal, tá bom? E a gente vai se encontrando por aí. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe. Tchau.